Meu querido, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que nós temos de adorar o nosso Deus, de engrandecer ao nosso Senhor. Eu quero mandar um abraço para todos da família PR, as outras pessoas que vão estar ouvindo também de outra cidade, outros irmãos em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que você possa aproveitar esses momentos especiais para adorar o nosso Deus. Amém? Quero fazer uma oração juntamente com você, para que Deus possa abençoar esse nosso momento de culto. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que se vai, por mais uma semana que se passou, né, Senhor? Está iniciando nesse domingo. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Apesar de todas as situações, Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida do seu povo, Pai. E nesse momento, Pai, nós estamos iniciando o nosso culto em nosso lar, Senhor, e que o Senhor possa receber a nossa adoração, receber a adoração de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, Senhor, que nessa noite estará prestando o seu culto aí do seu lar, ó Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso e merecedor e digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Queridos, vamos fazer uma leitura rapidamente em Salmos 8, um Salmos muito maravilhoso, que fala sobre a grandeza de Deus. São 9 versículos e nós vamos ler esses 9 versículos. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém, querido? Nós possamos ficar com a meditação desse salmo para iniciar a nossa adoração. É esse Deus que nós vamos adorar nesse momento, esse Deus majestoso, esse Deus glorioso que criou todas as coisas. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E nesse momento nós vamos adorar o nosso Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.
no meu coração seja o vento a soprar, a âncora no mar, minha canção. Que do meu coração seja o fogo a queimar, a força ecoar, minha canção. Tu certeza que você conhece a letra dessa canção. Cante conosco nessa noite. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida contada. Trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim, no teu jardim particular, e vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem, toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, no trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Particular, e vem regar-me com a unção,
possa exalar teu ser. Dai-me tuas asas, dai-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia. Guarda o meu coração, teu jardim particular, e vem regar-me com tua unção, exalar meu ser. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. E dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar. Cante, querido. Lugares altos, Aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Oh, Senhor, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Oh, habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Deus abençoe você. Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão aí em casa. Queria fazer uma oração para a nossa nação, para o nosso país que está passando por um problema difícil, que é essa pandemia, problemas políticos e saúde. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e Deus querido, estamos aqui, meu Pai, clamando a Ti, Senhor, sobre o nosso país, sobre nossa nação, meu Pai, que tem passado por dias difíceis, meu Pai. Pessoas, meu Pai, morrendo, pessoas, meu Pai, sofrendo, meu Pai. Abençoando, Senhor, nosso presidente, nossos governantes, meu Pai, prefeitos, meu Deus. Pai, que o Senhor possa dar sabedoria para cada um, meu Pai. Para que eles possam, Pai, fazer estratégias
para que o Senhor possa abençoar cada um de nós, meu Pai. Deus, que essa pandemia, Senhor, que ela possa sair do nosso país, que ela possa sumir do mundo, meu Deus, para que possamos, meu Pai, ter dias melhores, meu Pai. Deus, venha abençoar cada um que está em casa, meu Pai, que não pode sair, pessoas de risco, meu Pai, crianças, idosos, meu Pai. Deus, abençoando o trabalho de cada um, Senhor, cada empresa nesse país, meu Pai, que ela possa ser bem-sucedida, meu Pai. E assim te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Vamos agora compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma leitura lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1. Então acompanhe aí a leitura. É uma leitura muito importante e que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para nós meditarmos nesse breve texto que nós vamos ler. Então, o texto de Atos diz assim, Atos capítulo 8 e verso 1. Vocês se lembram, só recordando aqui, vocês se lembram que há um tempo atrás eu estive ministrando sobre Estevão, sobre o martírio que Estevão sofreu, e agora, isso foi no capítulo 7. O capítulo 8 já está logo dando alguns detalhes desse episódio, do final desse episódio. Então, fique atento na leitura. Capítulo 8. E Saulo, que nós conhecemos hoje como o apóstolo Paulo, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, ou como nós conhecemos o apóstolo Paulo, que ele iria ser depois, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos direcionar nesse momento de meditação da palavra dele. Espírito Santo de Deus, eu entrego nesse momento, Pai, eu entrego nesse momento, Senhor, o meu espírito, para que o Senhor possa estar usando a minha vida, Deus, com sabedoria, com poder, com autoridade, para ministrar sobre as pessoas que estão ouvindo essa pregação nesse momento. Abra os corações, abra as mentes, abra o entendimento, para que o teu povo, Senhor, possa ser ministrado com poder, em nome de Jesus. Que nada venha distrair o teu povo, que nada venha distrair essas pessoas, e que eles possam realmente entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero lembrá-los que já tem algumas ministrações que eu tenho falado sobre a importância de nós influenciarmos as pessoas que estão próximas de nós. Algumas pessoas sonham em influenciar o Brasil, em influenciar a cidade aonde está. Mas antes de querermos fazer isso, nós precisamos influenciar as pessoas que estão do nosso lado. A esposa, o marido, o amigo, o filho, pai, mãe. Essas pessoas nós precisamos influenciar. Amigos de escola, de faculdade, amigos de trabalho. Nós precisamos ter essa predisposição. Mas
nós percebemos, principalmente olhando para a igreja brasileira, que é o nosso contexto, que é a nossa realidade, nós percebemos que o cristão brasileiro, por algum motivo, e isso é bastante perceptível aos olhos de qualquer cristão atento, você vai perceber que o cristão brasileiro, de algum modo, ele foi se acovardando ao longo do tempo. Algumas pessoas, eu já escutei algumas teorias a respeito disso, alguns dizem que o cristão brasileiro, que o crente, o evangélico brasileiro, ele é meio calmo, tranquilo, porque o Brasil, de modo geral, também é esse país meio calmo e tranquilo. O Brasil não é um país que tem um histórico de guerra, por exemplo, como a nação de Israel. O Brasil não tem histórico de guerra. Nós não vimos os nossos avós, os nossos pais, a nossa geração agora não está indo para nenhuma guerra, não está batalhando, não está tentando se afirmar como nação. Então, talvez a falta desses conflitos fizeram da nossa nação, do nosso povo, um povo mais calmo, um povo mais tranquilo, um povo mais pacífico. E no momento que esse povo tem que se posicionar, no momento que esse povo precisa realmente ir para uma batalha, seja ela intelectual, no mundo das ideias, ou seja ela uma batalha física, esse povo tem grandes dificuldades. Por quê? Porque não tem isso na nossa cultura. O Brasil é um país que tem um histórico de batalhas, um histórico de guerra muito pequeno comparado com outros países, com outras nações. E isso automaticamente influencia toda a sociedade brasileira e influencia também a igreja, que está dentro da sociedade brasileira. Então, nós percebemos essa certa passividade, esse certo medo, essa maneira mais medrosa de fazer as coisas. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que a Escritura, que o Evangelho, que o próprio Jesus e tantos outros homens que existiram e que a Bíblia faz menção deles, nós vamos perceber que esses homens eram homens fortes, eram homens valentes, e eram homens que se posicionavam diante das dificuldades que eles enfrentavam dentro da sua religião em relação à sua fé. Então, quando nós entendemos que somos cristãos e que pertencemos a um outro povo, que não é necessariamente ao povo brasileiro, mas pertencemos à Igreja Universal de Cristo Jesus, quando nós percebemos isso, nós temos que, então, buscar essa identidade dos cristãos em nós. Então, nós percebemos que, ao longo da história, os cristãos sempre foram homens e mulheres que se posicionavam, que falavam, que influenciavam os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus pais, os seus amigos, os seus vizinhos, e de repente agora nós vivemos numa sociedade super calma, tranquila, por enquanto está assim ainda. Já vemos aí alguns indícios de que as coisas talvez não fiquem assim por muito tempo na política atual do Brasil, mas por enquanto ainda nós temos essa tranquilidade. E mesmo assim nós vemos pessoas com medo de coisas assim, quase que insignificantes. Isso não é bom para a igreja brasileira. Isso não é bom para o cristão brasileiro. Isso não é bom. E nós precisamos, então, olharmos para as Escrituras e perceber o que a Escritura de fato nos ensina. Mas, antes disso, eu quero que você pense comigo um pouco sobre a realidade do nosso país, um pouco sobre a realidade da nossa cultura brasileira. O Brasil é um local extremamente pacífico, onde nós crescemos extremamente pacíficos, e os nossos jovens, a população mais jovem, adolescente e jovem, são
muito vulneráveis a qualquer tipo de influência. Então eu vou dar um exemplo bem óbvio para você, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Você vai perceber que você, ao ligar o jornal, assistir programas esportivos, você vai perceber lá os jornais de esporte ou algum artista, eles fazendo certos documentários sobre algumas personalidades, sobre alguns atletas brasileiros ou alguns atletas mundiais. E aí eles colocam um fundo musical emocionante, conta a história de vida daquele atleta, como que ele sofreu, como que ele fez para se superar, para ele alcançar o topo e tal. E isso, de alguma maneira, vai moldando o imaginário do brasileiro, vai moldando o imaginário do adolescente, do jovem brasileiro, para que ele comece a olhar para esse homem, ou para aquela mulher, para aquele atleta, para aquela atriz, e começar a admirá-lo como se fossem pessoas digníssimas de admiração. Então, nós vemos toda uma máquina trabalhando para que nós, independente de religião, independente de fé, para que nós possamos olhar para esse atleta e admirá-lo. E não é à toa que nós vemos jovens, cristãos, adolescentes, admirando muitos jogadores de futebol, atletas do basquete, de filmes e tudo mais. Por quê? Porque tem toda uma massa trabalhando para que esses atletas sejam, de fato, admirados por eles. Então, você vai conversar com uma pessoa jovem, adolescente, você vai perceber que no imaginário dele, reina ali algumas personalidades que foram impostas pela mídia. E eles admiram essas pessoas e em momento nenhum questionam se essas pessoas são de fato admiráveis ou não. Se essas pessoas de fato são dignas de tanta reverência ou não. Nós pegamos uma comida pronta, nós pegamos ali algo pronto, que eles colocam de goela abaixo no jovem, no adolescente brasileiro, e esse jovem adolescente cresce com esse tipo de imaginário, adorando, idolatrando esse tipo de pessoa. Mas, quando nós pensamos que nós somos cristãos, logo nós já temos aí um conflito, logo nós já temos aí uma dificuldade, porque uma pessoa cristã, ela pode até respeitar a história de vida de alguém, ela pode até aprender, ela pode até realmente ficar feliz e ter uma certa admiração. Mas o cristão, ele tem outras referências. A mídia, a novela, o filme, os canais de esporte, eles levantam para nós muitas personalidades. Eles levantam para nós muitas pessoas que devem ser admiradas. E eles dizem, olha, vocês precisam admirar esse pessoal aqui. Esse pessoal aqui é maravilhoso, admirem eles. Só que o cristão tem uma lista de personalidades que de fato são admiráveis, que de fato realmente são dignos de respeito, que tem uma solidez moral, que tem uma solidez histórica inquestionável, e que não é produzido por nenhuma mídia, mas é produzido pela verdade do Evangelho. Aí o que acontece? Essa é a teoria. Então nós temos aqui algumas personalidades colocadas pela mídia, e nós temos aqui algumas reais pessoas dignas de admiração que a Bíblia nos mostra. O que de fato ocorre, na maior parte das vezes, é que a mídia faz esse papel. A mídia faz esse papel. Mas o cristão não faz esse outro papel. O pai cristão, a mãe cristã não faz esse papel.
Ele não faz o papel de dizer assim, olha, existe na Bíblia a história de um jovem chamado Estevão. Eu quero te contar essa história. O pai cristão não faz o papel de, desde da sua infância, da infância do seu filho, incutir no coração dessa criança que existem personalidades realmente importantes, que essa criança precisa olhar, que esse adolescente precisa olhar e respeitar. O pai cristão, a mãe cristã, a grande parte, não são todos, mas uma grande parte, talvez eu dizer aí 90%, eles não dizem para o filho, eles não conversam com o filho sobre Davi, sobre o quanto que Davi foi um homem grande, sobre os desafios que Davi enfrentou, aquilo que ele passou. Ele não diz para o filho cristão que Davi, de fato, é um homem que merece ser admirado. Não existe aqui esse diálogo. O pai cristão não diz que existe na Bíblia um homem chamado João. Não existe na Bíblia, ele não diz para o seu filho que existe um homem chamado Lucas. Ele não diz. E esse jovem cristão, ele cresce com o imaginário dado pela mídia, mas em contrapartida ele não tem isso aqui. Então fica uma coisa desproporcional, cheio de personalidades que a mídia coloca nele, e aqui não tem nada, aqui não tem história nenhuma, porque não existe esse diálogo, não existe um esforço do pai cristão comprar filmes ou incentivar a leitura de bons livros onde narre essas histórias, ou ler junto com os seus filhos, discutir junto sobre a história desses homens. Não existe aqui a discussão da vida de Abraão, não existe aqui a discussão sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Jacó. Não existe. O que existe é discussão sobre a vida do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldo Gaúcho, do Cristiano Ronaldo, do Messi. O que existe é isso aqui. É da atriz, da novela, do filme, da série. Aqui existe. Mas aqui, que é a realidade, que é o fato, que é aquilo que dá sustentabilidade à história mundial, aí não existe nada. As pessoas não discutem quem foi João Batista. Você pergunta para um adolescente, para um jovem, quem foi João Batista, ele não sabe. Não sabe, não faz a mínima ideia quem foi João Batista. Você pergunta para ele falar um pouco sobre a história de Estevão, não sabe. Você fala para ele conversar um pouco com você sobre a história do apóstolo Paulo, não sabe. E mais, você fala para ele falar um pouco sobre a história de Jesus, que é o centro de tudo, não sabe. Não faz a mínima ideia sobre quem é de fato Jesus. Não sabe o que aconteceu, não sabe os ensinamentos de Jesus, não sabe a trajetória da vida de Jesus, não sabe absolutamente nada. Uma vez eu conversando com um jovem, ele achava que Jesus tinha morrido velho, que Jesus tinha morrido lá pelos 68 anos. É o que pensa, e é da igreja, anos da igreja, crescido na igreja. Por quê? Porque a igreja, ela tem o seu papel. A igreja, ela tem o papel de ensinar. A igreja tem o papel de dar as diretrizes. A igreja tem o papel de incentivar. A igreja tem o papel de indicar literaturas. E aqui eu já faço aqui um parênteses e algumas indicações para você. Biografias de personagens bíblicos. Tem um monte de livro escrito contando a história dos personagens bíblicos. Vai atrás, compre, leia, aprenda. E converse isso com as pessoas que estão próximas de você, coloque isso no seu coração. Só de você ler as histórias desses homens, de você entender o que esses homens, mulheres passaram, você vai conseguir trazer para você uma sustentabilidade moral, espiritual extraordinária. Procure livros de biografia. Fechando parênteses, eles não conversam. Eles não têm esse papo. Então você vê dentro da igreja jovens que desconhecem a igreja, que desconhecem as pessoas que fizeram parte para que a igreja chegasse até aqui.
Você vai conversar com muitos jovens, eles não sabem, não têm a mínima ideia de quem foi Martinho Lutero. Eles não têm a mínima ideia de quem foi João Calvino. Você pergunta, e aí, quem foi João Calvino? A pessoa não sabe, não tem a mínima ideia de quem foi João Calvino. Não tem a mínima ideia de qual a importância desses homens para a história da igreja. Agostinho de Hipona não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. E aí, irmãos, quando nós nos omitimos do nosso papel, alguém vai fazer o papel bem feito. A imprensa, a mídia, vai fazer o papel deles bem feito. E aí nós temos dentro da igreja um monte de jovens que são discipulados pela mídia secular. Pela mídia que não tem nenhum amor em Jesus, pela mídia que fica incentivando a idolatria de pessoas, pela mídia que fica incentivando você a consumir materiais por influência de personalidades famosas. Em contrapartida, nós vemos famílias cristãs que não conseguem criar esse ambiente. E aqui nós precisamos, então, chamar a responsabilidade para nós. Porque esse papel de fato, é seu. Esse papel é seu. É de você, homem, de você, mulher, é de você, pai, é de você, mãe, é de você, vô, avó. Esse papel é seu. Esse papel é seu. Não coloque responsabilidade em outras pessoas. O papel é seu. O papel é seu de crescer, o papel é seu de procurar essas informações. É seu esse papel. Aí entra aqui uma questão muito importante. Por que os pais, os avós, não estão conseguindo discipular os seus filhos e netos? Sabe por quê? Porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então é muito comum o pai ter conversas longas com o filho sobre algum filme, sobre alguma série, sobre algum jogo, sobre alguma coisa. É muito comum. Por quê? Porque os dois têm isso. Está enraizado nos dois isso. A mídia fez o papel dela bem feito e discipulou o pai e discipulou o filho. Mas agora, nenhum dos dois aqui conseguem discutir assuntos pertinentes às Escrituras Sagradas. Nenhum dos dois consegue discutir assuntos importantes. Os dois, pai e filho, vô, desconhecem a história da igreja, desconhecem essas pessoas. Falar de Estevão é uma coisa assim, que você não faz a mínima ideia quem foi Estevão. Faz a mínima ideia. Isso é muito triste. Isso é penoso para a igreja brasileira. Isso é penoso para nós, como igreja, aqui em Piracicaba. É penoso. Nós precisamos, primeiro, parar de colocar a responsabilidade no outro. Nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. Nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. Não queira mudar uma cidade antes de mudar as pessoas que estão dentro da sua casa. Não queira influenciar um país antes de influenciar as pessoas que estão ao seu redor, amigos, irmãos, primos. Não queira fazer isso porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Você primeiro precisa aprender a influenciar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão do seu lado. Mas isso é algo, irmãos, que pouca gente para pensar nisso. Isso é algo que a nossa igreja ela tá assim perdida. Ela está perdida. Ela não sabe para onde vai. A igreja brasileira, em sua grande parte, não tem realmente no seu coração, não tem no seu intelecto as verdades preciosas do Evangelho. Não tem.
o que tem é uma frase solta aqui, é uma frase solta lá. É isso. É um versículo solto aqui. É uma pregação do pastor lá. É isso. Mas nada mais sólido. O judeu, ele se comprometia a ensinar os seus filhos. O judeu era rigoroso com isso. Ele ensinava mesmo, ele discipulava os seus filhos, para eles aprenderem a lei de Deus. Eles ensinavam. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso para a nossa realidade, para a sua família, para o ambiente aonde você está, aonde você frequenta. Para que aonde você for, você de fato vá representando a igreja de Cristo Jesus, com um arsenal de informações na sua mente, no seu espírito, para que você possa ter um diálogo maduro com o incrédulo, para que você possa influenciar outros. E o que acontece de fato é que quando nós não conhecemos, nós não buscamos essas informações, nós não conhecemos essas pessoas que a Bíblia tanto fala, nós não conhecemos a história do nosso próprio Jesus, nós não conhecemos. Aí realmente a única coisa que nos resta é ficar quieto. A única coisa que nos resta é calar a boca. Quando alguém nos questiona, a única coisa que nos resta é realmente ficar na nossa. É a única coisa que nos resta. E não é porque é pacificador. Ah, não, é porque eu sou pacificador. Mentira. É porque não sabe nada. Ah, é porque eu sou uma pessoa que eu tomo cuidado para não chatear ninguém. Mentira, mentira. É porque não sabe nada, é porque é covarde. É porque não fez o dever de casa como cristão. É porque são pessoas que não conseguem, de fato, amar a Cristo e carregar a cruz. O que é carregar a cruz? Carregar a cruz é isso. Carregar a cruz é falar, eu vou estudar. Para mim, estudar é muito difícil. Para mim, estudar é muito difícil, a pessoa pode dizer. Eu leio, não entendo nada. Bem-vindo, carregue a sua cruz, meu irmão. Bem-vindo. Quem disse que ler, que estudar seria fácil? Quem disse que para você aprender das verdades do Evangelho, aprender sobre essas pessoas seria fácil? Ninguém lê porque é fácil, as pessoas leem porque têm desejo de conhecimento, têm desejo de parar de ser um ignorante, têm desejo de ter mais informação na cabeça, lê por esse motivo. Se você perguntar para mim, Pablo, por que você lê? É só porque eu tenho vontade de ter mais conhecimento para ajudar a mim e ajudar outros. Eu gosto de ler. Se você colocar um livro na minha frente e uma série da Netflix, provavelmente eu vou para a série da Netflix. Porque é mais fácil. Eu sento, assisto de boa, como alguma coisa, é tranquilo. A leitura não. A leitura vai exigir de mim raciocínio, vai exigir de mim pensamento, vai exigir de mim investimento. É comprar uma literatura, é comprar um livro, pesquisar na internet. É assistir um vídeo na internet, um documentário na internet. Hoje a internet dá tanta coisa de mão beijada, e mesmo assim o povo continua ignorante. Essa realidade precisa ser mudada. Essa realidade não pode continuar do jeito que está. Alguma coisa precisa ser feita, e quem vai fazer isso é você. Quem tem que fazer isso é você. Quem tem que orar, buscar, se esforçar, ter esse labor na busca por conhecimento da Escritura, da vontade de Deus, é você, não é ninguém. Se o seu vizinho estuda, você não fica inteligente junto com o seu vizinho. O seu vizinho fica inteligente e você continua ignorante. Essa é a verdade. Então, se você não estuda, se você não busca aprender, você vai continuar ignorante. Irmãos, tem povos, tem missionários. Se você for ler a história da igreja, fala assim, olha, eu vou ler a história da igreja, eu quero entender como que tudo funcionou. Se você for ler a história da igreja, você vai perceber uma coisa assim,
chocante. Tem povos, irmãos, que eles tiveram por muitos anos, cristãos que tiveram por muitos anos, sabe quantos livros da Bíblia? 1. Tem povos que só tiveram o Evangelho de Marcos. O pastor só podia pregar o Evangelho de Marcos, porque era o único texto traduzido para eles, na língua, no idioma deles. Só tinha o Evangelho de Marcos para ensinar, para discipular. Hoje, nós temos a Bíblia toda traduzida no português. Nós temos, eu já cansei de falar isso, nós temos aplicativo que, se você não quiser ler a Bíblia, o aplicativo lê para você. Você coloca o fone de ouvido e vai ouvindo a leitura. Tem tudo, só que o que falta? Vontade. O que falta? Comprometimento. O que falta é esse desejo de aprender. O que falta é esse sangue nos olhos de querer de fato aprender mais do Evangelho, aprender mais das Escrituras, aprender mais da história da qual nós agora fazemos parte. É isso que falta. É isso que falta. Você pode ter vários recursos à sua disposição. Se você não se comprometer, você continuará ignorante, assim como aquele povo que só tinha o Evangelho de Marcos, vários séculos atrás. Talvez eles que só tinham o Evangelho de Marcos olhariam para nós hoje e diriam: poxa vida, se eu tivesse uma Bíblia inteira traduzida no meu idioma para eu ler, nossa, seria demais, nossa, seria um sonho. Hoje nós temos. Tem casa que a família tem uma Bíblia, 2, 3, 4, 5, 6 Bíblias. Aí você pergunta: estuda, lê? Não, não lê. No entanto, irmãos, sempre vai ter ocasiões que nós vamos precisar nos posicionar. Sempre vai ter ocasiões que as coisas vão sair um pouco do controle. E quando nós lemos a história de Estevão, nós percebemos exatamente isso. As coisas saíram do controle, Estevão morreu. Inclusive, uma das pessoas que estavam ali era Saulo. Ele estava ali e consentiu com a morte de Estevão. Mas agora surge também Filipe. Filipe surge na história. Eu quero que você se lembre, se nós lermos aqui o capítulo 6, aqui de Atos dos Apóstolos, Estevão, quem era Estevão e quem era Filipe? Você vai ver que os apóstolos escolheram ali 7 pessoas para que eles ajudassem na distribuição dos alimentos. Então Estevão veio ali para ajudar os apóstolos. Estevão foi escolhido para ser um pregador? Não. Ele foi escolhido para ser um apóstolo? Não. Sabe qual era o papel de Estevão e de Filipe? Era entregar cestas, era entregar alimento, era entregar cestas básicas para as viúvas que estavam passando dificuldade. Esse era o papel deles. Estevão não era um professor de teologia, Estevão não era um pregador, Estevão não era nada, e Filipe também não era nada. Agora, Estevão morre, você já sabe disso no capítulo 7, e agora surge Filipe. Os dois se uniram ali com uma missão. Que era o quê? Entregar a cesta básica. 2 jovens tinham essa tarefa, mas diante da dificuldade e vendo que precisavam realmente se posicionar, Estevão e Filipe não ficaram calados. Eles falavam, Estevão falou, e agora chega a ocasião onde a situação em Jerusalém fica tensa, fica complicada. Os cristãos começam a ser perseguidos em Jerusalém. Alguns, então, vão para a Judéia e outros vão para Samaria. Pense que Jerusalém está aqui no meio. Do lado está a Samaria e do outro lado, Judéia. Então, uns foi para cá, outros foi para lá, porque em Jerusalém, aqui no meio, estava tendo muita perseguição. Os cristãos
estavam sendo presos, estavam sendo mortos por dizer que eram cristãos. Então aqui nós percebemos que tem dois jovens, Estevão e Filipe. Agora Estevão morto, Filipe está vivo, só que Filipe agora vê a sua geração sendo perseguida, muitos amigos sendo presos. O que Filipe faz? Ele volta para casa, ele abandona o cristianismo, ele abandona Jesus, ele abandona a tarefa dele de entregar a cesta básica? Não, ao contrário, ele ainda assume mais responsabilidade, ele assume mais compromisso, ele veste a camisa do evangelho de verdade, ele de fato é um discípulo de Cristo, e agora ele resolve ir para a guerra para valer. Filipe não se acovarda, Filipe se torna um homem e se mostra, melhor dizendo, se mostra um cristão muito valente. Naquela ocasião, verso 1, capítulo 8, verso 1, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém. Escondidos, deram um jeito de ficar em Jerusalém, mas os cristãos, os outros, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns dos homens piedosos, e aqui tem no verso 2, eles narram que alguns homens sepultaram Estevão, estavam ainda sepultando Estevão, eles ainda estavam se despedindo de Estevão, e a perseguição começando com toda a força, a perseguição começando com toda a intensidade sobre os cristãos. E Filipe é um desses que sai de Jerusalém, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Você percebe que aqui nós estamos lidando com Saulo. Saulo ainda não era convertido. Mesmo não sendo convertido, Saulo já mostra aqui algo do seu caráter. Ele era comprometido de corpo e alma com aquilo que ele acreditava. Ele estava errado, mas ele era comprometido de corpo e alma. Ele realmente vestiu a camisa daquilo que ele acreditava. Ele achava que ele tinha que prender os cristãos, que tinha que bater nos cristãos, que tinha que matar os cristãos, e Saulo fazia isso de verdade. No entanto, os cristãos não ficavam atrás. Os cristãos não eram covardes. Os cristãos foram para a guerra, os cristãos foram para a luta, os cristãos encararam o problema de cabeça erguida. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, alguns foram para a região de Samaria, outros para a Judéia. E ali eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Então tem um irmãozinho José, a irmãzinha Maria. A igreja está sendo perseguida. O irmão José pega a sua família, vai para Samaria. A irmã Maria pega a sua família, vai para a Judéia. E onde eles vão, as pessoas que eles conhecem, eles falam do Evangelho. Eles falam de Jesus. Eles falam que tem um Deus que veio, se fez homem, ressuscitou, para salvar todo aquele que nele crê. Eles vão levando as boas novas do reino de Deus. Eles não se calam. Mas perceba qual é aqui a atitude da igreja, qual é aqui o comportamento dos cristãos. Aonde eles iam, eles pregavam. De novo, aonde eles iam, eles pregavam. Aonde você vai? Eu vou trabalhar todo santo dia. Influencie. Você não consegue influenciar a empresa inteira? Tem um ali que está dando sopa? Influencie. Fale do amor de Deus. Ajude. Ore. Na faculdade,
Influencie. Não consegue influenciar a faculdade inteira? Tem um ali que está mais próximo de você? Influencie. Ajude, ore, interceda. Tem pessoas sofrendo. Tem pessoas que estão realmente passando por dificuldades absurdas. E nós queremos ajudar essas pessoas com um monte de conselhos, com um monte de coisas, com um monte de ferramentas, mas nós não ajudamos essas pessoas com Cristo Jesus. Nós não levamos uma palavra de esperança para essas pessoas que só encontramos na pessoa de Jesus. Nós não fazemos isso. Ao contrário, o povo, os cristãos, saindo de Jerusalém, indo para Samaria, indo para a Judéia, esse povo falava, aonde quer que eles fossem, eles falavam, eles ensinavam, eles testemunhavam, eles falavam o que podiam falar. Porque era um comprometimento real, era um comprometimento visceral, era um comprometimento interno, verdadeiro, era um comprometimento da mais verdadeira, da coisa mais verdadeira que se pode achar no homem. Era real, não era algo da boca para fora, não era algo teórico. Irmãos, isso tudo faz a gente pensar em muitas coisas, em muitas questões. Em muitas questões. Eu posso dizer para você, eu posso ser muito honesto com você em relação a isso, muito honesto, que não existe hoje uma maneira de você demonstrar amor por Jesus se não for visceral, se não for verdadeiro, se não for lá do íntimo do seu coração, do mais profundo da sua alma, se não for do mais sincero do seu espírito. Aí nós vemos, irmãos, pessoas abandonando a igreja por motivos ínfimos, por motivos pequenos, por motivos bobos, por motivos infantis. Mas o que você espera de pessoas que não conhecem o cristianismo? O que você espera de pessoas que não conhecem a Cristo? O que você espera de pessoas que não conhecem de fato a história da nossa fé? Vai sair da igreja, vai abandonar a fé, vai abandonar Cristo, vai maldizer a igreja, realmente. Por quê? Porque não acredita, porque não conhece. Então, uma palavra que deram para ele errado, já chateou, já não quer saber de mais nada. Algo que falaram para ela que não pegou bem, já abandona tudo. Porque é apenas isso que uma pessoa que não conhece o cristianismo tem para oferecer. É imaturidade, pequenez, insegurança. É só isso que essas pessoas conseguem oferecer, quando de fato não fizeram o dever de casa. Agora, vamos pegar as pessoas que fizeram o dever de casa. Vamos pegar as pessoas que fizeram o dever de casa, que realmente conhecem aquilo que creem, que realmente conhecem a pessoa de Jesus, que realmente têm contato com a história da nossa fé. Aí age desse jeito aqui que Filipe está agindo. Age desse jeito que Filipe está agindo. Ele vai pregando, ele vai ensinando, ele vai se comprometendo, ele vai falando, ele vai instruindo. Por quê? Porque Filipe foi um jovem que fez o dever de casa. E pode ameaçar ele de morte, que ele não vai parar. Poderiam ameaçar Estevão de morte, que ele não parou. Pode ameaçar esses cristãos, essas várias famílias que saíram de Jerusalém e foi para Samaria e para a Judéia, podem ameaçá-los de morte, e você nunca vai ver eles parando, porque eles fizeram o dever de casa, eles têm isso enraizado no espírito deles.
Agora, quando não se tem essa sustentabilidade intelectual, espiritual, o que nós encontramos é pequenez, meninice, gente maldizendo o outro, gente desonrando o outro, irmãos de igreja maldizendo irmãos de igreja, falando mal da liderança da igreja falando mal de membros de igreja. Nós vemos isso. Por quê? Porque são pessoas que não fizeram o dever de casa. Mas quando se faz o dever de casa, o que nós encontramos é maturidade. E quando se tem maturidade, não tem pensamentos vitimistas. Que só me procura para pedir ajuda, que só me procura quando precisa, que só me procura quando quer alguma coisa, só me procura quando quer uma oração, só me procura quando quer um dinheiro, só me procura quando quer uma visita, só me procura. O cristão maduro, irmãos, ele não está nem aí, porque ele sabe que é melhor dar do que receber. Precisa de ajuda? Ajudo. Precisa de socorro? Socorro. Precisa de oração? Eu oro. Precisa de alguma instrução? Eu instruo. Eu estou à disposição sempre. Jesus diz, olha, se alguém chamar você para caminhar 1 milha, vá com ele 2. Cristão maduro, cristão que faz o dever de casa. Mas não. Chama a pessoa para caminhar 1 milha, a pessoa fala, poxa, mas não dá, eu vou caminhar só a metade do trajeto. Porque senão eu já vou começar a me sentir usada, senão eu vou começar a me achar que estão aproveitando da minha boa vontade. E aí vem pessoas falando esses discursos de gente que não tem um mínimo de estrutura espiritual, intelectual, não tem um mínimo. Não dá para falar nem que tem alguma coisa, não tem nada. E aí o que acontece? Essa pessoa consegue, na sua ignorância, consegue influenciar outros cristãos. Porque os outros também estão frágeis, não têm também essa sustentabilidade. Irmãos, eles pregavam o Evangelho. O verso 6 diz assim, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Filipe, que era só um entregador de cesta básica, em momento nenhum chegou nos apóstolos e falou, os apóstolos aí chamou eu só para ficar entregando cesta básica, só para entregar a cesta básica, eu quero pregar, eu quero fazer alguma coisa a mais. Não. Filipe, Estevão, eram só entregadores de cesta básica. Mas no momento de tensão, no momento que a igreja precisou, no momento que os apóstolos precisaram, esses homens se levantaram com fé e com força, jamais traíram nenhum dos apóstolos, jamais traíram a liderança religiosa ali em Jerusalém, jamais se levantaram contra nenhum deles, ao contrário, honraram cada um. Estevão deu a vida por sua fé, deu a vida pelo cristianismo. Filipe agora está também saindo ali totalmente da sua zona de conforto para defender as suas convicções religiosas. E nós? O que nós estamos fazendo? Hoje, nenhum de nós está sendo convidado para sair de Piracicaba ou para sair da cidade onde você está aí. Nenhum de nós. Por causa de ser crente, ninguém. Mas isso não muda o fato que nós temos uma tarefa, que é influenciar, amar a Deus e influenciar pessoas. 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 Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Porque se você se cala, outras pessoas vão te influenciar. Se você não amadurece, se você não procura conhecimento sólido de pessoas que realmente vale a pena aprender,
outras pessoas vão influenciar você. E aí vai ser gente tola, aí vai ser cego guiando outro cego. Irmãos, eu quero que você pense sobre isso. Deus já tem incomodado meu coração muito em relação a isso. Procure aprender, procure crescer, procure se informar. Hoje você pode comprar livros, não importa onde você mora, você pode pedir um livro pela internet, dias depois ele está na sua casa à disposição. Você tem 1 milhão de coisas no seu celular que você pode assistir por vídeo, que vão te ajudar. 1 milhão de coisas. Mas o que vai faltar sempre é a decisão de pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Tem gente que fala assim, eu morreria por Jesus, mas não é capaz de gastar 15 minutos orando. Eu morreria por Jesus, mas não é capaz de estudar as Escrituras. Morreria nada, mentira. Morreria coisa nenhuma. Diz que morre porque sabe que não vai precisar isso. Quer provar o seu amor? Conheça. Nós sempre queremos conhecer aquilo que amamos. Se você não tem interesse de conhecer alguma coisa, de conhecer alguma pessoa, é porque você não ama. Quando se ama, nós temos o interesse de conhecer. Se você não quer conhecer Jesus de verdade, é porque talvez você não ama Jesus de verdade. Porque quando se ama, você quer saber cada detalhe, cada detalhe. Então a minha oração nessa noite é para que você possa começar a amar o nosso Mestre, começar a amar o nosso Senhor e aprender dele, que é humilde e manso de espírito. Aprenda do nosso Mestre. Peça para que ele coloque esse amor no seu coração, para que você realmente venha ter sede de aprender. Fala, poxa, quem que é Abraão? Eu quero aprender sobre Abraão. Quem que é Moisés? Quem que é Paulo? Quem que é João Batista? Quem que é Jesus? Quem que foi esse pessoal todo? Eu quero aprender. Quem que foi os discípulos? Eu quero aprender, eu quero conhecer esse negócio. Eu preciso dar sustentabilidade à minha fé, eu preciso ter um alicerce firme. Alicerçar a minha casa na rocha. Tem gente alicerçando casa na areia, e por isso que tem crise de fé, por isso que tem crise de espiritualidade, por isso que não tem ânimo nenhum para fazer nada. Porque alicerçaram a casa na areia. Alicerce a sua casa na palavra de Deus. Alicerce a sua casa na verdade do Evangelho de Deus. E você pode ter certeza que isso vai mudar muita coisa em você. Quando você mudar, aí você vai começar a influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Pai, mãe, marido, esposa, filhos, amigos, trabalho, estudos, tudo, tudo. Irmãos, eu quero só deixar o verso 4 aqui para você e nós já vamos orar. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Pregue a palavra aonde você estiver. Aonde você está? Dá um jeito. Não precisa abrir a Bíblia e falar, agora eu vou pregar a palavra, abra, não. Como eu já disse em algumas ministrações anteriores, é ter um diálogo e nesse diálogo transbordar a sabedoria de Deus. É ter uma conversa com alguém e nessa conversa transbordar o conhecimento que você tem buscado da palavra de Deus. Isso é pregar. Aonde você estiver, aonde os seus pés estiverem, pregue a palavra de Deus. Um jantar de família, um churrasco de amigos, aonde você estiver, através da sua postura, através da sua conduta, através do seu comportamento, através da sua diferença moral. No mundo imoral, pessoas que valorizam conceitos morais vão ser sal e vão ser luz no mundo. Então, reflita sobre isso. E eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos aonde você estiver.
Senhor Jesus, eu oro nessa noite pelos meus irmãos na fé. Eu oro pelas pessoas que acabaram de ouvir essa ministração. Eu oro por essas pessoas que acabaram de ouvir essa ministração, para que o Senhor os ajude a encontrar esse amor, que essas pessoas possam de fato encontrar esse amor, que elas possam se sentir amadas pelo Senhor e que elas possam amar ao Senhor e ter o desejo de conhecer mais de Ti. Deus, não deixe que a nossa geração, não deixe que a nossa igreja de Piracicaba ou qualquer outro cristão que seja de outra igreja que está nos ouvindo, não deixe que esses cristãos, que essas famílias sejam influenciadas pela mídia, sejam influenciadas por qualquer pessoa, mas que nós possamos ser influenciados, Senhor, por outros cristãos maduros, sábios, que nós possamos ser influenciados por essas pessoas da qual a Bíblia dá testemunho, que nós possamos ser influenciados por pessoas muito sábias além de nós, que nós possamos ser influenciados por cristãos que são cheios do Teu poder, em nome de Jesus, coloque essa sede de conhecer mais de Ti, coloque essa coragem de não nos calarmos, de não sermos covardes, de não sermos medrosos, mas que nós possamos ensinar, que o pai e a mãe possam ensinar o filho, que o marido possa ensinar a esposa e que a esposa ensine seu marido, que possamos ensinar nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade. Deus, em nome de Jesus, dê essa graça ao Teu povo. É essa minha oração nessa noite de domingo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, que você guarde essa palavra no seu coração. E como eu tenho dito, enquanto você ouve, e só ouve, nada vai mudar. Mas quando você ouvir e começar a agir, tudo vai mudar. Então, que Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Semana de bênção, semana de vitória, e que você possa pensar no que foi falado nessa noite. Deus abençoe e boa noite.